Anistia não significa paz, Fabi, porque o Flávio Dino fez uso do assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos para defender a condenação de Bolsonaro e o veto à anistia. Ontem, anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Às vezes a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Fabi, isso é tão absurdo. Instâncias repressivas do Estado. A gente precisa aqui, não tem como fugir disso. Dentro da ciência política, todo mundo sabe que tem a força coercitiva. A força coercitiva nada mais é do que o braço armado. Essa coerção é em cima da população, essa que é a verdade. Em países como o nosso, que não tem o direito legítimo à legítima defesa, ou seja, tem todo aquele debate em relação ao armamento da população ou não, você tem, portanto, somente uma máquina estatal comandada por essa elite aí, formada por Flávio Dino, que coloca em prática a coerção, seja ela qual for, por rede social, tampando a palavra, né, pegando a palavra, e ele fala instâncias repressivas do Estado. É a ditadura do proletariado do Karl Marx. Na prática, é isso. Então, você usa termos pesados, joga umas flores ali no meio e coloca isso. Mas o absurdo, Fabi, é ele pontuar aí essa questão da anistia que não compete ao STF, é prerrogativa do Congresso, não do Flávio Dino. Olha, é tão chocante que a gente fica assim, até, né, fica uma coisa vazia, porque é vazio. Mas o Marcel Van Hatten fez um comentário, né, acabei de criticar aqui os parlamentares, mas comentários apropriados são bem-vindos. Ele falou, bom, o ministro aí citou, né, o caso do Kirk, mas nem prestou, não falou nada, né, ainda falou com desleixo, com desdém também, né, foi ontem, antes de ontem, não foi ontem, foi ontem que também levou um tiro, dá a impressão que ele colocou o corpo na frente, né, que estava lá provocando o tiro, não ao contrário, não falou nada em relação à família, não fez uma fala, não, fica gesticulando com essas mãos grandes que ele tem, falando inverdades, jogando a população, né, uns contra os outros e falando de uma força repressiva que o Estado realmente tem, mas só faltam agora pregar fuzilamento e paredão no Supremo Tribunal Federal. É isso que está ocorrendo. Deixaram um comunista entrar? Deixaram. Só que esse comunista está usando isso de palanque político, porque ele não esconde a vontade que, inclusive, ele tem de ser presidente da República, e Deus nos livre, né, de mais essa tragédia aí, que já temos aí ele experimentado na política, no Maranhão, e os dados do Maranhão diz muito mais de qualquer coisa que ele venha gritar e falar e gesticular, mas me causa nojo, é nojo que eu sinto, me dá assim, dá asco de olhar um ministro que ele sabe, muito bem sabido, que não é competência do Supremo Tribunal Federal e já está dando esse recado porque ele sabe que a força opressora que ele menciona, que é em cima da população comum, é também em cima dos deputados. Ai para vocês, deputados, se vocês insistirem nessa babaquice, é isso que ele está falando, de anistia, porque virá uma força repressiva. Vão fazer o quê? Igual que fizeram com Carla Zambelli, que ficou claro, e ninguém está quase falando disso, de tantos assuntos que nós temos, que o hacker mentiu, ontem ficou claro, né, na oitiva dele, que está chorando numa prisão. Eles têm prazer nisso, eles são sádicos. E a prova disso tudo é que nós temos ali o decano do Supremo Tribunal Federal acompanhando tudo isso na primeira cadeira, e os advogados sem saber o que fazer, porque não tem recurso. Esse processo é tão obstruído que você não tem o que fazer. São inúmeros advogados de inúmeras vertentes, com inúmeras situações. O direito ele tem que ser caso a caso. Por isso que em processo penal a individualização da conduta é premissa, mas não se fala disso. Eles querem condenar e, se possível, aí eu concordo, né, de matar o presidente Bolsonaro, porque essa violência não é escondida. O presidente Bolsonaro não está bem de saúde, e hoje eu vi chacota da imprensa que pegou ali 25 minutos que o presidente ficou para tomar um ar, soluçando, e falaram isso no mesmo tom que eles trataram
a morte violenta de Kirk, que era uma liderança importante nos Estados Unidos e que o Brasil parece que não pode mais sonhar em ter esse tipo de liderança conservadora, hein? Que defende valores como família e filhos e etc. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.